Oi, gente! Meu nome é Gabriela Tubino, eu tenho 19 anos e estou aqui para compartilhar com vocês como eu conheci a Jesus. E não se trata, gente, de falar da data que eu me batizei ou que eu terminei meus estudos bíblicos, até porque isso é essencial, mas eu tô falando que além de conhecer a igreja, a instituição, as crenças, eu conheci o Deus da igreja. E isso faz toda a diferença, eu tô muito animada para contar isso para vocês e, inclusive, foi uma luta para conseguir sentar nessa cadeira e parar para contar para vocês, porque eu tenho certeza que eu começo a atrapalhar, mas deu tudo certo, eu tô aqui agora. E, gente, para começar, no começo, eu fui batizada na igreja católica quando eu tinha 5 anos, pela família da minha mãe. E meu pai, ele era adventista e ele não tentou impor ou parar ou impedir qualquer coisa. E aí eu fui batizada na igreja católica, só que eu não entendia muita coisa, eu ia, mas a gente não praticava, enfim. Acontece que por conta da família do meu pai ser adventista, minha mãe teve contato, obviamente, e por conta disso ela recebeu esses bíblicos depois, conheceu a igreja, se batizou, e um ano depois eu me batizei, até eu tinha 8 anos, e agora eu já entendia muito mais de igreja do que eu entendia antes. Só que acontece que a partir do momento que eu me batizei com 8 anos, eu achei que a partir daquele momento eu não poderia errar, não poderia cometer pecado nenhum, tinha que ser exatamente, perfeitamente perfeito. E aí que foi o problema, porque eu entrei pro clube de aventureiros, inclusive eu me batizei vestida de aventureira, e depois eu fui pros bravadores, sempre fui muito ativa, e desde pequenininho os meus pais, eles me criaram para ser uma máquina de perfeição em tudo. Então, notas no colégio, desempenho em esportes, desempenho nas minhas amizades, em tudo, eu tinha que ser perfeita, dar o exemplo e estar sempre no pódio. De preferência em primeiro lugar, nada de segundo ou terceiro. Então, por conta disso, eu sempre me cobrei muito desde pequena, sabe? Não precisei ser filha de pastor para poder me cobrar absurdamente pela minha conduta ou por qualquer coisa. Até porque eu entendo é que as lutas dos filhos de pastor são imensas. Mas eu fui desenvolvendo isso, e à medida que eu fui entrando na fé, na igreja, eu fui percebendo que eu estava levando esses costumes para lá, porque eu não podia errar, não podia pecar, eu tinha que orar exatamente perfeito. Sabe aquela oração decorada de adventista, onde você agradece pela vida, pela saúde, desde sempre? Pois é. E eu fui vivendo desse jeito, esses costumes, até que chegou um ponto que, assim, por conta da adolescência, da juventude e tal, eu fui vivendo dessa forma e, obviamente, eu tinha os meus gostos musicais, tinha os meus gostos por filmes, inclusive, eu sempre gostei muito de galáxias, de estrelas, de ficção científica, de coisas que eu pudesse pesquisar e aprender bastante, sabe? Então, eu me aprofundei bastante nessas áreas, seja no mundo da ficção, seja em outras teorias, assim, da ciência. E o tempo foi passando, e acontece que eu e minha mãe, a minha família aqui, eu, minha mãe e minha irmã, mais nova, a gente acabou desanimando um pouco de estar indo na igreja lá no ano de 2019. E chegou no ponto que a gente não estava indo com tanta frequência mais. E para melhorar a situação, melhorar entre aspas, né? Acontece que chegou a pandemia. 2020 chegou e a gente agora sim não tinha mais motivo para sair de casa e na igreja, só assistimos os cultos na televisão. Então, esse isolamento todo, até porque minha irmã, ela tem diabetes tipo 1, então assim, ela foi um grupo de risco muito grande na pandemia. Por conta disso, a gente ficou meses trancados em casa, principalmente eu, que não saía para lugar nenhum. Fiquei trancada em casa e não via luz, não via nada. Eu me lembro que antes da pandemia eu jogava vários esportes, seja vôlei, handball, futebol, tudo. Eu lembro de falar pro meu treinador e ele disse bem assim: Gabi, vai ser só 15 dias de pausa no treino. Depois a gente vai voltar. E hoje a gente sabe que não foram 15 dias. Então foi esse tempo todo trancado em casa e acontece que por conta desse isolamento todo de tudo isso eu acabei desenvolvendo uma depressão muito intensa, muito forte, porque eu não conseguia sair, não interagir direito com ninguém, pessoalmente, né? Até porque a gente teve as aulas online nesse período, as aulas online foi um terror, foi horrível, mas eu lembro que a gente entrava, a parte boa das aulas online, foi que a gente entrava nas aulas e aí a gente deixava outra aba aberta, seja do Discord, qualquer outro jogo, pra gente jogar enquanto a aula tava acontecendo. E na cal com os meus amigos, quando a gente ficava, tipo, a gente ficava horas jogando, eu sempre era muito alegre, muito feliz, eu sempre fui assim, animada. Só que acontece que quando eu desligava a chamada, eu já virava outra pessoa, uma pessoa que eles não conheciam. E aí, enfim, horas trancado no meu quarto, a maneira que eu tinha de fugir dos meus problemas era colocar meu fone e ouvir as minhas músicas internacionais. Eu usava como desculpa o seguinte: se é música internacional, e o ritmo é de boa, é tranquilo, então não tem problema nenhum eu estar ouvindo músicas com ritmo diferente do funk e do sertanejo, até porque tá tudo certo.
Só que acontece que as letras eram praticamente as mesmas. E aí eu usava essa desculpa pra poder ouvir qualquer tipo de, sei lá, outro tipo de coisa. Mas enfim, acontece que eu ficava me protegendo dessa forma. Era assim que eu fugia dos problemas. E a gente não vai nem falar das madrugadas viradas assistindo os filmes e as séries. Porque era muito bom, eu gostava pra caramba. Enfim, o meu objetivo aqui, a gente testemunhar essa parte específica, não é dizer que agora você tá proibida, que é pecado você ouvir músicas internacionais. Tanto é que eu aprendi inglês desse jeito. Foram uns 2 anos assim que eu fui aprendendo sem querer o inglês. E hoje eu falo, eu ouço muito bem. Mas eu não quero estar aqui para poder apontar e falar, ó, eu fazia isso, agora eu não faço mais, para vocês entenderem que é pecado. Até porque, na verdade, é uma experiência muito individual. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês não se esforcem para deixar de fazer coisas, mas para que vocês se coloquem na posição. O único esforço que vocês têm que fazer é se colocar à disposição do Senhor Jesus e falar: Senhor, eu quero te conhecer. E o resto, Ele mesmo faz. Então, eu não estou aqui no direito de apontar que ficção científica é pecado, de apontar que música internacional é pecado, de nada, até porque eu não me vejo em direito nenhum de fazer isso. Mas eu falo pra vocês, se eu tô testemunhando pra jovens, pra adultos, pra qualquer pessoa que tem qualquer tipo de vício, na verdade, que não se esforce pra deixar. Não fique, nossa, agora eu vou conseguir, agora eu vou deixar isso, porque eu acho que não tá agradando a Deus. Não faça isso sozinho. E converse com Jesus sobre isso. E aí eu vou chegar numa parte interessante. Até porque chegou num ponto da minha depressão que eu tava quase me automutilando. Pensei muitas vezes sobre isso. E eu orava, falava. As minhas orações mais sinceras eram as da noite. Quando eu ia dormir, deitava a cabeça no travesseiro e falava: Senhor, eu me batizei com 8 anos. Desde então eu tô na tua igreja. Eu conheço os mandamentos de cor, eu sei tudo o que eu preciso saber, mas mesmo assim existe um vazio. Mas mesmo assim existe um vazio muito grande aqui dentro. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô vivendo sem propósito, eu não tô sendo útil para sua causa. Por que que o Senhor me mantém viva? Por que que o Senhor me permite estar viva nesse momento, sendo que não faz sentido nenhum eu estar aqui agora? E naquela época eu não entendia, não sabia, eu falava que uma coisa impressionou minha mente, mas hoje eu sei que foi Deus que ele falou bem assim, não falou literalmente, mas foi uma impressão do Espírito Santo, onde ele falou: ainda não chegou o momento, espera. E eu tive essa impressão, falei: ah, coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça, mas não era. Hoje eu reconheço que não era. O tempo foi passando, eu fui me afundando cada vez mais, até que teve um dia que eu recebi mensagem de uma prima minha. Ela falou: Gabi, você não quer ir para acampamento de jovens com a gente? Eu falei: acampamento de jovens. Vou ver, gente. Não quero, não vou. E aí eu fui perguntar pra minha mãe, esperando que ela fosse falar ou não. Falar: mãe, vai ser assim acampamento. Ela falou: sim, filha, vai lá. Eu fiquei: cara, eu não vou sair de casa. Não é o momento de eu sair de casa. Não tô afim de fazer nada com ninguém, com nada. E acontece que no final das contas eu fui porque era minha família, né, que tava conduzindo esse acampamento. Gente, foi lá que aconteceu a virada de chave da minha vida. Um acampamento simples, não tiveram cantores espetaculares, não houve um evento, um alto investimento para evento muito grande. As comidas eram simples, o local era simples, a gente fazia coisas muito simples, mas foi um momento que transformou minha vida. Foi um evento que transformou minha vida. Eu falo evento como um marco no tempo, não foi um evento, porque evento passa, né? Mas eu falo que foi realmente um momento que marcou a minha trajetória cristã, porque lá eu tive a oportunidade de participar de uma série de passos a passos, passo a passo. Lá eu tive a oportunidade de participar de uma série de passo a passos de como você conhecer Jesus intimamente, como você conhecer não só a igreja, mas o Deus da igreja, sabe? E lá foi onde minha vida mudou completamente. Eu me lembro claramente de um dos momentos que nós fomos ensinados a meditar na Bíblia. Você que é jovem e estudou a lição do ano passado, você sabe que na lição que tem como título Adoração, lá explicou exatamente o que é você meditar. Se você leu e você lembra, você vai lembrar do que eu vou dizer agora, que diz, tem um trecho que numa lição que dizia bem assim: deixar marinar. Não sei se você vai se lembrar, eu espero que eu tenha acertado a lição também. Mas nós fomos ensinados a meditar na Bíblia. Meditar não significa esvaziar sua mente, na verdade é preencher sua mente com a palavra de Deus. Então eu me isolei, porque a gente tinha que fazer isso sozinhos, peguei uma cadeira de plástico, carreguei, fui para um canto, e ali naquele cantinho, sozinha com Jesus, eu falei: Senhor, conduz a minha leitura nesse momento. Eu estava sincera, eu queria conhecer, eu queria entender o que estava acontecendo também, mas eu queria mais conhecer esse Deus que estavam tanto testemunhando. E eu abri a Bíblia e eu gosto muito de contar essa parte porque é um momento que parece com cena de filme. Sabe quando o vento bate nas páginas de um livro e começa a mexer e para na parte exata? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Pode até pensar que foi o acaso,
Mas acontece que eu não fui tendenciosa para ter essa leitura. Eu não fui procurando algo específico. Na verdade, eu fui procurando a pessoa de Jesus. E só isso que era o meu objetivo. Então, quando o vento bateu nas páginas da Bíblia, eu parei e fui lendo. Gente, foi muito mais racional do que vocês podem imaginar. Eu fui lendo os subtítulos e os trechos para ver um trecho legal para eu continuar meditando, para eu, na verdade, começar a meditar. E eu me deparei exatamente com um trecho de Mateus 11, 28 a 30, se eu não me engano. E quando eu virei meus olhos, ele parecia que na Bíblia, naquelas páginas, só tinha aquele trecho. Somente aquele trecho. E naquele momento eu li, e estava escrito assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Enfim, meu fardo é leve, carreguem sobre vós meu jugo. Acontece que no ano seguinte, esse ano eu tinha 14 anos, no ano seguinte eu estaria entrando num novo modelo de ensino médio. Inclusive, desde pequena, desde o pré-3 eu estudei no colégio adventista. E eu tava com medo desse novo modelo. Vocês lembram que eu falei que eu era muito perfeccionista, né? Que eu tinha que fazer tudo perfeito. Eu tava assim, Senhor, e as minhas notas, como que vai ser se eu não conseguir manter meu desempenho, meus ouros, meus diamantes nas médias do boletim? E acontece que todo aquele medo que eu carregava, inclusive a dor da depressão que eu tava carregando, do medo do futuro, do medo das coisas que eu não tinha controle, desapareceram. Como parece que um simples toque. Eu não vi, mas é como se Deus tivesse vindo com a própria mão dele e tirado todo aquele peso, toda aquela angústia que eu carregava. No mesmo instante, eu senti, gente, eu pude sentir a paz que excede todo entendimento. E eu não fui atrás de sentimentos. Eu não fui atrás de simplesmente respostas. Eu fui atrás de conhecer esse Deus. E isso faz toda a diferença. Porque às vezes a gente está tão desesperado com o futuro que Deus ele tá querendo falar com a gente, ele tá querendo mostrar, tá querendo conduzir que nem a palavra dele promete. E a gente está desesperado, ele não consegue falar, porque a gente está agitado. E naquele momento eu não estava buscando sentir algo, eu estava só buscando ele, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. E foi tremendo, foi especial demais. Eu naquele momento sentia paz. E eu falei, Senhor, em lágrimas. E Senhor, eu nunca mais posso deixar de viver isso aqui com o Senhor. Eu nunca mais vou deixar o Senhor. E acontece que a partir daquele dia, daqueles momentos, eu fui ensinada a clamar pelo poder do Espírito Santo, clamar pela chuva serôdia também. E todos os dias, à risca, eu acordava, pelo menos uns 20 minutos antes de amanhecer, ou antes de eu começar a me arrumar para ir para a escola. Então, eu comecei o ensino médio conhecendo Jesus intimamente. Todas as manhãs eu começava a conversar com ele. Acontece que foi ficando tão prazeroso que eu comecei a acordar cada vez mais cedo. Então, assim, não foi mais 5h40, foi 5h30, foi 5 horas, foi 4h30, foi 3 horas, porque estava começando a ficar muito bom. Estava muito bom estar ali com o Senhor Jesus. E ele foi fazendo milagres na minha vida. Eu não fui buscar milagres, eu fui só buscar ele. E acontece que as coisas foram como consequência acontecendo. Então vocês lembram, né? Dos costumes que eu tinha. Lembrando, eu não tô aqui pra falar o que é pecado e o que não é. Mas acontece que quando eu me aproximei de Jesus, automaticamente, sem me esforçar, sem ficar, não, preciso deixar de fazer isso, as coisas automaticamente foram, assim, eu fui perdendo a vontade. Alguns tipos de músicas que eu sabia lá no meu subconsciente que não era agradável que eu ouvisse, eu fui perdendo a vontade. Não é que deixaram de ser boas, mas eu não vi propósito mais em continuar com os costumes que eu tinha, em continuar virando as madrugadas que eu virava, em continuar destruindo meu sono. E, gente, como adventista, a gente conhece a mensagem de saúde, a gente sabe do valor do sono, mas de que adianta você saber a teoria e não viver a prática? Então, foi isso que aconteceu. E, bom, eu fui deixando automaticamente as coisas sem o esforço de querer parar. Foi muito natural. E fui vivendo assim com Jesus. Eu fazia minhas redações, minhas provas com o Senhor Jesus. Eu vivia jogando com o Senhor Jesus. Representei minha cidade em vários jogos também, porque eu fui jogando assim. Enfim, tudo eu fazia com Jesus agora. Ele estava quando eu acordava e quando eu dormia, e nesse intervalo todo. E foi assim que ele foi restaurando e me conduzindo demais. Eu não sei se vocês estão reparando, mas aqui atrás tem uma prateleira. E essa prateleira é muito significativa para mim, porque chegou num ponto das minhas amizades, principalmente de uma amizade específica que eu tinha, que a gente estava se distanciando. E, por exemplo, é só um exemplo. Eu, conversando com Jesus nesses momentos da madrugada aqui, eu olhava para a prateleira e pensava, Senhor, mas a gente precisa fazer alguma coisa, tô sentindo a gente distante, eu preciso que o Senhor mostre para ele o que está acontecendo, mostre para ele o que eu sei, porque eu quero que ele viva isso também. E acontece que ao olhar para a prateleira, Jesus, ele me permitiu, me fez levantar, e eu fui conversando com ele, andando, vim até essa prateleira, passei o dedo pelos livros e falei, bom, vamos ler algum livro aqui, vamos ler
que dificuldade que pode estar acontecendo aqui, não sei. Vou escolher o livro, Senhor Jesus, escolhe pra mim. Eu fui, o livro me chamou a atenção, adivinha qual era? Só para jovens. Todos os problemas que eu estava falando com o Senhor Jesus estavam todos ali. A solução, tava todas as orientações que a Ellen White escreveu perfeitamente. Enfim, eu pedi para o amigo ler, ele achou muito interessante, foi muito bom para ele aquele momento. Isso foi só um pequeno exemplo do que ele estava fazendo, tá, gente? Porque em áreas, por exemplo, de relacionamento, ele me orientou em tudo. Nas áreas, por exemplo, de curso, o que eu teria que fazer na faculdade? Hoje eu estou completando mais ou menos 1 ano e meio de faculdade. E eu comecei a viver diariamente com o Senhor Jesus durante o meu ensino médio todo. E, gente, são muitos testemunhos para contar, são muitas experiências, são muitas coisas. Eu não fui, gente, em nenhum momento atrás de experiências grandiosas para contar. Até porque foi muito simples. Que gente da nossa geração não passou por qualquer problema de depressão, sabe? Parece a princípio foi muito simples, muito básico. Mas nenhuma experiência com Deus, que é o Rei do Universo. Então, acontece que o tempo foi passando. E uma experiência bem marcante, inclusive, que eu tive com o Senhor foi o fato de eu entregar todas as minhas férias à missão. Consequentemente, eu fui tendo desejo pela missão, fui tendo desejo de estudar os livros de Ellen White, coisa que eu não gosto. Gente, ler pra mim era uma chatice, não gostava de ler nada. Uma coisa que eu tinha lido antes eram os livros de romance, assim, bem basiquinhos, mas não gostava de ler nem um pouco. Me aproximando de Jesus, e quando eu tive contato com esse livro só para jovens, me veio um desejo tão grande no coração de continuar lendo, de estudar. Aí foi. Maratonei o Grande Conflito inteiro, a série, que é Patriarcas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos e Atos das Nações, tudo. Eu engoli esses livros em meses, eu tava lendo todos eles. Sem contar outros livros espirituais, Passos para o Revivimento Pessoal, muitos outros. Então, assim, foi me dando um desejo de ler, e assim eu fui conhecendo mais o caráter de Deus, mais sobre o Senhor, de fato. E é claro que eu não fiquei só no espírito de profecia, né? A Bíblia, fui, sabe, o ano bíblico, as coisas foram acontecendo e todo dia Jesus tinha uma orientação, assim, específica para dar para aquele dia, sabe? Então eu encontrei pessoas, também para pessoas, vivi com os meus amigos, eles viram a diferença. Ficaram, ué, cadê a Gabi nerd dos jogos? O que aconteceu com ela? Então, a mudança foi acontecendo, eu não forcei absolutamente nada e errei muito no percurso. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente costuma falar, sabe aquela impressãozinha que vem no fundo da sua mente quando você vai pegar algum doce na geladeira e fala, não come isso agora, você vai passar mal? Ou não vai fazer isso agora? Não vai para com aquela pessoa para aquele lugar. Não vai para aquele evento. Não vá para aquele aniversário. Não faça isso. Sabe essa impressão que vem no fundo da mente? Normalmente a gente chama de coisa, mas é o Espírito Santo, desde já, desde sempre orientando você. Talvez você pense que Deus até agora nunca falou com você, mas eu tenho certeza que ele já falou. Inclusive, ele fala a todo momento, gente. Mas a maneira da gente notar e de perceber isso é passando o tempo, conhecendo a voz. Em João 10 a gente vai ver que as ovelhas conhecem a voz do pastor, estão sempre ouvindo, estão ali, ó, ouvindo constantemente. Então, ao meditar na Bíblia durante esse tempo todo, eu fui levada a estar mais sensível, a reconhecer quando ele falava, sabe? E quando eu digo falar, gente, não é voz audível, tá bom? Isso acontece com profetas. Eu te garanto que eu não sou profeta, que não tem profeta hoje assim, não. Então, o que eu digo para vocês é que se aproximem de Jesus dessa forma, meditando, falando com ele, abrindo o coração. Então, assim, eu falei, em todas as áreas da minha vida ele começou a me orientar. E por mais que eu tivesse dúvidas em algumas coisas, chegava um momento que eu ficava, Senhor, cadê a resposta? Eu preciso de resposta, eu preciso que o Senhor seja claro porque eu sou lerda. Demorava um tempão. E ele falava, espera, não é o momento. Inclusive, lembra que eu falei que eu dediquei todas as minhas férias à missão? Ele me chamou para participar de um projeto médico missionário chamado Vidas em Ação. E todas as minhas férias eu vou pra, não sei, eu já fui para Paraguai, já fui para Argentina, já fui para Rondônia, aqui no Mato Grosso não, no Brasil. Enfim, várias viagens assim. E em todos esses momentos ele falou poderosamente comigo. Inclusive, eu tinha opção, ou não queria, nos meus momentos que eu conversava com Deus, eu falava bem assim, Senhor, tem 2 cursos que eu não quero fazer. Se o senhor pedir para eu fazer, eu vou fazer. E outra coisa, eu sei que eu posso escolher o curso que eu vou fazer, mas eu quero que o Senhor escolha por mim. Eu quero viver o sonho que o Senhor tem para mim, porque eu tô com medo de errar. O senhor sabe que eu tenho medo de errar. E eu sei que tá com o Senhor não é garantia que a gente vai acertar tudo, porque a gente pode colocar nossa vontade no meio e errar também. Mas, Senhor, deixa eu viver o sonho que o Senhor tem para mim. E 3 anos orando desse jeito, desde o início do ensino médio até chegar no fim. Terminei o ensino médio. Tava desesperada. Sabe aquela pressão que você tem pra tomar a decisão que você não tem experiência nenhuma pra tomar? Pois é. Acontece que
Chegou no início do ano, eu estava lá no Paraguai fazendo um projeto missionário. E lá Jesus começou a me orientar a respeito do curso que ele queria para mim. Eu falei, Senhor, eu não quero nem direito nem medicina, porque é muito hypado, é um negócio que todo mundo quer, que todo mundo luta para conseguir. Então, não tô querendo não quero. Se o senhor quiser, eu quero, mas eu não quero não, por mim eu não quero. Faça por vontade. E aí acontece que Jesus começou. Gente, esse é um testemunho gigante. Eu gostaria de ter mais tempo para contar para vocês. Mas assim, ele começou a me orientar. E eu sempre achei que essas coisas importantes da vida, seja relacionamento, meus cachorros. E eu sempre achei que essas coisas importantes da vida, seja de relacionamento, de faculdade, de tudo, Deus ele fosse se mostrar ou me orientar num grande evento. Sabe quando você espera aquela vigília para você ter uma resposta de Deus? Ou você esperar aquele acampamento para ter resposta de Deus? Ou, sei lá, um sábado de manhã, qualquer coisa, um culto, que seja um culto de quarta-feira. Mas acontece que Deus ele me orientou no momento mais simples. No momento que eu tava mais de boa, tranquila. Não tava acontecendo nada de grandioso. Foi um dia que eu decidi ficar 1 hora e meia meditando, sabe? Mergulhando nos textos da Bíblia. E aí ele foi começando a falar no meu coração, resumindo a história. Deus me fez um chamado. Médico missionário, não como médico, mas como enfermeiro. E no momento que ele disse isso, não foi através de uma impressão, foi meditar, foi o Espírito de profecia, foi muito mais racional do que você imagina. E ele fez um chamado grandioso e falou, eu quero que você seja enfermeira. Eu falei, enfermagem não quero isso pra minha vida, porque se eu buscar esse caminho agora, na verdade eu vou morar debaixo da ponte, eu vou morrer pobre, porque eu não vou, eu vou trabalhar que nem um médico e não vou ganhar que nem um médico. Então vai ser terrível pra mim. E eu falei, não quero isso pra mim não. E acontece que Jesus ele foi acalmando meu coração, foi me orientando e falou, não é isso que eu quero pra você. Ele foi colocando amor, meu coração para essa profissão. Acontece que eu passei 6 meses participando de vigílias, reuniões de oração, estudando bastante para passar uma faculdade e eu não sabia onde eu ia fazer. Todos os detalhes Jesus me orientou, onde eu devia fazer, como eu deveria fazer. E meu sonho também, além de agora ter a resposta que era enfermagem no meu curso, era eu fazendo uma internato adventista, fazendo uma faculdade adventista, porque eu queria continuar seguindo esse caminho. Desde pequeno no colégio, agora eu tinha uma faculdade adventista. O que acontece é que ele foi muito claro, falou, não quero que você vá, não quero que você saia para lugar nenhum, quero que você fique na sua cidade. E você vai fazer seu curso aí. Eu falei, eu vou sair da minha bolha adventista para ir para uma faculdade pública, resumindo. Passei e agora eu tô há 1 ano e meio fazendo o curso que o Senhor Deus me orientou a fazer. E, gente, é uma experiência extraordinária. A melhor coisa que vocês podem fazer com a vida de vocês é se colocar à disposição de Jesus de tal forma que Ele mesmo vai te orientar. A Bíblia fala, ela é muito clara, que Deus ele tem vontades para nossa vida. Muitas são específicas, talvez outras não sejam. Não sei dizer se é certo para vocês, tem muita coisa que eu tenho que aprender. Mas eu tenho certeza hoje de que eu vivo debaixo do plano dele, porque ele me orientou e eu esperei o tempo certo. Eu queria respostas assim, do meu pelos pés, né? Do jeito que eu queria. Mas acontece que ele foi no tempo dele, foi o tempo perfeito. Ele não se atrasa, ele é sábio demais pra errar. Então, assim, ele tem conduzido todas as áreas da minha vida, sabe? Pessoas que eu não deveria estar conversando, falou, para de conversar com essa pessoa. Não, não mesmo. Para. Vai para outro caminho. Deixa seguir só eu e você, filha. Só eu e você. Até que você esteja pronta para entender como é o meu amor por você e você saber ser amada por alguém. É muita coisa. Gente, se eu fosse falar que a gente ia ficar 2 horas, no mínimo, contando tantos testemunhos que tem, tantas coisas que os filhos me permitem viver. Eu espero que eu não tenha deixado nenhuma ponta solta. Mas enfim, outra oportunidade eu posso estar aqui contando outras coisas para vocês, mas o resumo do resumo é exatamente esse. Nós, como adventistas, sabemos muito de teoria, mas nós não colocamos em prática. A gente tem materiais, assim, imensos, grandiosos e uma quantidade muito grande de materiais. Mas de nada adianta a gente ter os livros na prateleira e deixar eles lá. Ou então saber tudo isso e não viver na essência. E o que eu quero dizer para vocês é que não lutem para fazer coisas boas, não lutem para deixar de pecar. Lutem para estar na presença e aos pés de Deus, clamando pelo Espírito Santo, pedindo para que ele derrame a chuva serôdia, para que você se prepare com a chuva temporã e vivendo relacionamento com Jesus de intimidade. Você abre o coração como se fosse um amigo. A minha Crista fala isso. Então, assim, essa é a essência. Esse é o segredo para você ter sucesso. Não nessa vida somente, como também para você alcançar a vida eterna. Porque Jesus mesmo falou em João 17 que a vida eterna é conhecer a Ele. Então, eu tenho que dizer para você exatamente isso.
Sigam no conhecimento do Senhor Jesus, conheçam e prossigam em conhecer. E vocês vão ver o que Ele pode fazer na vida de vocês através de vocês. O desejo pela missão, por dar o estudo bíblico, por me capacitar, por pregar, por estar ativa na igreja foi muito grande. Inclusive, se Jesus ele é íntimo de você, uma coisa que ele vai fazer é querer fazer você trabalhar na obra dele. Então, assim, cargos, eu assumindo cargos com 15 anos de idade, estava nas comissões das igrejas, da igreja central daqui de casa. Então, assim, eu tava no meio dos adultos e ficava assim, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Mas de muitas formas ele me usava e usava outras pessoas para me ensinar um monte de coisas. Desde então ele foi me colocando na liderança de muitas coisas, seja de ministério, seja de tudo. Ele foi me colocando na posição de estar conduzindo pessoas a conhecê-lo. E eu lembro que antes o pessoal da agência de missões do colégio me chamava para ações e eu ficava, não quero não. Só que quando eu estava terminando meu ensino médio, ao invés de eu ser a pessoa que recebe os convites, agora eu fazia os convites para as ações missionárias, porque eu ganhei um novo sentido, eu tinha um novo significado. Tudo que eu fazia deu um novo significado. O mundo que eu enxergava no passado não é o mesmo do mundo que eu enxergo hoje. Tudo isso por causa de Jesus. Então conheçam Jesus, porque conhecer Ele é tudo. É tudo. Tudo que a gente mais precisa. Não importa o estado que você esteja, não importa onde você esteja, conheça Jesus. Ele vai mudar a sua vida completamente, tá bom? Então eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Jesus, ele reaviva todas as áreas da nossa vida e ele quer fazer isso. E a dificuldade maior não é nem conhecer ele ficar ali, é você permanecer todos os dias nessa constância. Tem dificuldade de ser constante? Pois é, eu também tenho. Mas assim a gente vai lutando. E o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Então, lute para estar com ele. Isso basta. O resto das coisas vão acontecendo conforme você vai conhecendo. Não significa que agora você vai conhecer Jesus e ficar só de braços cruzados, porque eu te garanto que ele não vai deixar você de braços cruzados, ele vai te colocar para trabalhar. Mas você vai sentir prazer, não vai ser um fardo você exercer os cargos na igreja. Eu lembro de uma vez, gente, aqui eu tô contando um monte de coisa boa, né? Eu achei que eu ia terminar antes, mas ó, você conhecer Jesus, você vai ter esses altos e baixos, tá? Não significa que vai ser uma constante perfeita. Na verdade, se o seu gráfico for assim, mas for subindo de altos e baixos, é esse o caminho certo. Esse é o gráfico da vida cristã. E Jesus vai suprindo todas as coisas. Então chegou um momento que eu perdi um pouco de vista Jesus nessa caminhada que eu contei pra vocês. Gente, foi virando um fardo fazer as atividades da igreja. Sabe quando você chega sábado de manhã e você não vê mais sentido? Os hinos que você canta, na escola sabatina. Sabe quando fica um negócio robótico, monótono, que você perde o sentido? Exatamente. A gente perde às vezes de vista as coisas que a gente faz na igreja, fora, perdem o sentido completamente. Então eu me encontrei perdida na igreja de novo. Mas agora eu já tinha conhecido Jesus, como assim perdi ele de vista? O resultado foi esse, gente. Na verdade, a solução foi sempre a mesma. Quando eu me distanciei, eu falei, Senhor, não consigo, não quero, eu preciso da sua ajuda. Clamei, entreguei meu coração de novo e a gente volta aquele gás todo. E não é um gás emocional, gente. Na verdade, igual eu tô falando desde o início, é muito mais racional do que vocês imaginam. Apesar de que, enfim, você vai conhecendo as histórias da Bíblia, você tenta usar sua lógica humana para entender, e tem coisa que não é lógica humana, é o Espírito Santo e é Deus que vai conduzindo. Às vezes a loucura pra gente é sabedoria pra Deus, coisas que a gente acha insana, sabe? Enfim, 1 Coríntios vai falar sobre isso, vai lá ler. Eu acho que é isso, então. As coisas perdem o sentido quando a gente tá distante do Senhor Jesus, e você pode até achar que tá tudo bem. E esse é o problema, você achar que tá tudo 100% bem. Com a tua vida pessoal, com a tua vida na igreja, e você acabar sendo autossuficiente, não buscando esse auxílio. É o que eu falo pra vocês, gente, conheçam Jesus. Aprendam a se relacionar com ele. As lições da escola sabatina estão cheias disso ultimamente, viu? Esse ano, trimestre passado, nós estamos agora em agosto. O trimestre passado de 2026 estava só falando sobre relacionamento com Deus. Se você tem dúvidas, volta. Se você não tem a lição, leia de novo. E, claro, não se detenha na leitura, pratique. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci nada. Eu acho que essa é a essência de toda a história. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês, de testemunhar para vocês. E eu oro muito para que vocês conheçam a Jesus, que vocês entendam essa mensagem, que vivam acima de tudo. Porque nós temos uma missão. E nós temos que pregar o evangelho ao mundo todo. Temos as 3 mensagens angélicas para proclamar esse mundo. Eu tenho certeza, gente, que Jesus está muito perto de voltar. Então não tem mais tempo a perder. Não dá mais tempo de dormir, não dá mais tempo de ficar alheio às coisas, entende? Então, conheçamos Jesus e todas as coisas vão continuar se alinhando. Ele vai conduzir o que você precisa fazer, não se preocupe, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês, muito obrigada e tamo junto aí. Tamo junto.